Metemos o ar. E soltamos. Vamos agora, voltando a nossa atenção para o nosso corpo, percebendo todo o seu contorno, como se fosse uma silhueta. E nesse contorno, nós vamos com um pincel, colocando uma pequena cor nessa silhueta. Primeiro, nós colocamos a cor amarela, delicadamente, passando pelo contorno da nossa cabeça, ombros, braços, antebraços, mãos, toda a nossa parte do nosso tronco superior, nossa coluna, nosso fêmur, nossas pernas, joelhos, calcanhares, pés e dedo dos pés. A nossa consciência vai desenhando essa nossa silhueta com uma cor amarela. E quando nós tivermos preenchido essa cor, nós vamos novamente, agora, colocando uma cor que a gente escolhe. Uma cor que gostamos, a mais favorita. Novamente nós vamos contornando a nossa silhueta e fica para nós como se fosse um grande carinho que estamos fazendo na nossa alma. Continuamos respirando e a nossa consciência vai trabalhando com essas cores, principalmente com essa cor que é a favorita. E assim, na altura do nosso coração, na altura do nosso tórax, onde fica o nosso coração, com a nossa consciência, nós vamos percebendo que aqui pulsa uma energia que é quente, e essa energia vai se ampliando cada vez mais. E amplia de uma forma que completa a nossa silhueta, da qual desenhamos, com a cor que mais gostamos, com essa grande energia que pulsa do centro do nosso peito, preenchendo totalmente o nosso corpo. Essa energia, cada um de nós vai ter uma sensação, alguns vão perceber que é quente, outros vão perceber que é fria. Ela é bem sutil, mas ela vai preenchendo totalmente o nosso corpo. E assim, sentindo essa completude, esse preenchimento total, de todo esse movimento que é leve e harmônico, nós vamos agradecendo a nossa consciência por esse movimento. E vamos assim nos ligando com algo maior, que é algo que nos conecta com o tudo e com o todo. E assim, conectados a esse algo maior, nós nos colocamos aqui e agora. E mentalmente repetimos: eu estou presente no agora. Novamente, eu estou presente no agora. E assim, respirando com tranquilidade, nós vamos abrindo os olhos, voltando a nossa atenção para esse agora, contando assim com o nosso querido sintetizador Bert Hellinger, que ele possa nos conduzir nesse estudo do livro no dia de hoje. E convido vocês a trazerem a mamãe e toda a ancestralidade
e trazerem também o papai e toda a ancestralidade para aqui e agora. Eu vejo seus pais, Ângela, a Sarinha e o Rogério, e eu vejo os pais e a ancestralidade de cada um de vocês. E assim é. Nós vamos assim dando continuidade no nosso estudo. Sejam todos bem-vindos. Tem que tirar do mudo, amiga. O seu. Voltou. Estava tirando o som, eu estava tirando a música, porque eu paro de compartilhar, mas ela continua tocando aqui, aí eu não consigo falar. Eu vou compartilhar os recadinhos, né, Rô? Uhum. Boa noite, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite a todos que chegaram depois. Novamente a gente vai só dar uma pequena retomada aí nas regrinhas, tá? Então, regras para participar do sorteio da constelação, que seria hoje, Perdão. Mas nós não tivemos coro na nossa página do Instagram, nas curtidas e também na marcação das pessoas, e seriam 2 pessoas em cada página. A gente não teve esse coro, então ela foi adiada, tá bom? Nós começamos hoje com a Fraternidade Casa do Caminho, não é isso, Ângela? A Fraternidade Assistencial Casa do Caminho, está aqui a gente vai criar o post e colocar, divulgar no Instagram. Então, a gente vai novamente dar essa oportunidade, então a gente vai começar a partir de hoje, né, que a gente coloca o post lá e a gente já começa a marcar para a gente ter aí algumas pessoas participantes para fazer o sorteio, tá? E a gente coloca a data novamente para vocês. Falar das doações da ONG Jardim das Borboletas, que foi até a data de ontem, né? E hoje começa a Fraternidade Assistencial Casa do Caminho. Quem tiver interesse em participar como representante nas constelações, é só nos chamar, só nos procurar no WhatsApp. A gente tem atendimento quase assim que diário, né? Um dia sim, um dia não, né, Ângela? Ou pelo menos 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Aí. É só falar que quer participar como representante, tá bom? Uhum. Aqui tem os nossos contatos e as páginas que a gente está da leitura de hoje é da 16 a 22 no livro físico e da 15 a 35 em PDF. Isso. Tá bom? Vamos dividir as salas agora. Você quer explicar um pouquinho, Rô, como que é participar como representante? Eu recebi algumas pessoas perguntando e falei que ia explicar hoje como que era. Sim, como que seria isso? Quando a gente começa um trabalho, né, por exemplo, toda vez que a gente chega aqui nesse encontro, a gente faz um preparo, a gente esvazia o nosso corpo totalmente, entra em harmonia para a gente se colocar à disposição de algo. No caso da constelação, a gente se esvazia completamente pela meditação inicial e depois a gente se coloca a serviço do campo que a gente vai acessar, da cliente que está ali naquele dia. Como que seria isso? O representante é uma pessoa que é escolhida pela cliente para olhar para determinado tema, tá? E se escolhe um representante para a cliente e um representante para o tema que ela está abordando, ela quer olhar. E o representante, ele sente tudo no corpo, tudo acontece aqui. Por isso que a gente já está trabalhando com o corpo quando faz a meditação. Toda vez que a gente faz a meditação do estado de presença, a gente está trabalhando com o corpo. E a gente
procura captar desse representante o que ele sente, as percepções que ele tem. Porque o representante, ele acessa o quê? O inconsciente coletivo daquele sistema. Tá? Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com espírito. Ele vai captar as percepções acumuladas naquele inconsciente coletivo que precisa ser harmonizado, precisa ser olhado e harmonizado. E como que é isso? Alguém ficou excluído lá no sistema e agora está aparecendo lá, então o representante começa a sentir uma angústia, ele sente dormência nos braços, ele vai falando como que é percebido isso no corpo. Que toda essa fala do representante é ela que conduz a constelação. E o mediador, o facilitador, ele vai pegando essas falas e vai vai trazendo para o campo algumas sugestões, alguma coisa que ele tenha percebido a mais, até a gente chegar na determinada cura para aquilo que estava pedindo para ser olhado. Como que acontece essa cura? Através de frases que nós, consteladoras, facilitadoras, mediadoras, temos já, no caso, dentro do nosso consciente, e a gente coloca para o representante falar, e aí vai fazendo todo sentido para quem está participando, que é o representante, como para o cliente que está aqui do meu lado, ela vai assistir o filme da vida dela, da história do sistema dela. Então, para ela vai sentindo toda a mudança aqui dentro. Porque constelação, gente, é sentir, é trabalhar a sensibilidade, realmente, cada vez mais, cada vez que a gente participa de uma constelação, a nossa sensibilidade vai aumentando. E essa sensibilidade é essa percepção que a gente tem do nosso corpo denso, do nosso corpo emocional e dos demais corpos. Por isso que a gente faz, mais uma vez, a meditação, que é um caminho para você se conectar com o que está aqui dentro. Tá bem? Expliquei bem? Falta alguma coisa? Só complementar que o que a Rô fala de cura é a cura do fluxo do amor, tá? Então, essa cura que ela está falando é restabelecer o fluxo desse amor, que foi, de alguma forma, dentro das 3 leis, né? Não foi de alguma forma interrompido, né? Não foi respeitado, exatamente. Porque muitas pessoas, às vezes, confundem achando que a constelação, ela cura. Na verdade, a cura que a Rô está falando é a cura desse fluxo de amor, tá, gente? Pode até haver melhora no sintoma. A gente já tem muitos casos que houve essa melhora do sintoma, assim, se alguém constela o sintoma, por exemplo, né? Mas é isso, só isso que eu queria complementar. Amanhã mesmo a gente tem um atendimento. Eu que vou atender uma pessoa que vai ser olhada por um sintoma de uma criança de 7 anos. E na prática, por exemplo, tem... Isso, a Rô vai atender, então na prática, assim, a gente não cobra para quem vai entrar como representante, não cobra nada, só paga quem vai entrar quem vai constelar o seu próprio tema. No caso, amanhã é um atendimento voluntário nosso que a gente faz para o Jardim das Borboletas. Então, esse é um atendimento que a gente doa nosso tempo, né, como forma de trabalho para aliviar um pouco as dores, né, desses temas. Eu não sei quem acessou a página da ONG Jardim das Borboletas, mas vai ver que é um local assim onde as borboletinhas precisam realmente de muito cuidado, muito carinho, muita oração, porque não é fácil, não é fácil. É um desafio. E então, assim,
Não é porque a gente terminou hoje, né, o dia, assim, não é que a gente terminou. A campanha termina hoje, mas vocês podem entrar no site e continuar fazendo. Tem apadrinhamentos, tem doações, né, que são, chama borboleta porque a pelezinha delas... Eu entrei lá na página delas, eu dei uma olhada para ver sobre o que era a ONG e eu fiz a doação também essa semana. Legal. Aí você pode doar outras coisas, seu tempo, como a gente está fazendo, fazer outros tipos, a nossa né? Sexta-feira é do Jardim das Borboletas. Isso, gente. É isso. Agora vamos fazer, vamos, a proposta agora é que a gente revisite as ordens para que isso fique, que a gente vai colocando, né, consciência nessas ordens da ajuda, e a gente vai fazer uma dinâmica agora, separar vocês em salas, então o Zoom, ele permite que a gente separe vocês em salas. Então, a gente está em 15, né? Tirando eu e Rô, 13. Tá, depois eu posso remanejar, quem ficar de fora, eu posso remanejar. Eu vou fazer 15, 14, acho que faço 3 salas, né, Rô? Com o vídeo fechado, elas vão participar? Para ir para outra sala? Será que elas participam? Eu vou explicar como que é a proposta do exercício, aí vocês se sentirem à vontade, a ideia é que vocês entrem um pouquinho, até para dividir. Então, o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar o que vocês já praticaram de ajuda e que não deu certo. E aí vão olhar e tentar identificar qual foi a desordem da ajuda. O que eu fiz a partir desse olhar, né? Do que eu fiz de desordem da ajuda que não deu certo, para uma próxima ajuda você ser mais assertivo. Vocês topam fazer a atividade? Como é que vai ser na prática? Vocês vão dividir, compartilhar, a gente vai dar 10 minutos para vocês compartilharem um pouco dessa experiência e tentar identificar qual das 5 ordens da ajuda que eu entrei em desarmonia, em que eu desobedeci. Qual foi dessas ordens? Aí vocês vão escolher uma e depois vão trazer a experiência. 10 minutos acho que é o suficiente, é uma coisa rápida. Olha, eu tentei ajudar uma vizinha, eu tentei ajudar alguém e não deu certo. Ou ao contrário também, vocês podem trazer uma que não achei nenhuma que não deu certo, não tenha dado certo, né? Todas que eu fiz deu certo, e então traz essa experiência. Deu certo por quê? O que você respeitou? Ou o que você não respeitou? Então é isso, é olhar na prática. Bora? Vocês topam? Sim? Então eu vou separar vocês em salas, tá? Aí vai aparecer um comandinho. Ixi, Rô. Eu acho que agora não apareceu. Não? Eu acho que, eu não sei por quê. Quando eu separo aqui, não aparece a Breakout Rooms. Deixa eu ver. Apareceu. Vamos lá. Pronto. Not start. Eu vou marcar o tempo, tá? Tá. Quando todo mundo sair daqui, eu marco. Participante. Aqui só consegui fazer 2 salas. Tá bom. Tá bom? Então, vamos separar, então. Vou abrir as salas. Ixi, aqui ele está falando para fazer fazer tudo. Deixa eu ver. Eu vou separando. Ixi, eu vou separar aqui. Veja se aparece aí para vocês. 2, 3, 4, 5. Já estão saindo, né? 4. Me colocou numa sala? Então, todo mundo separado em sala? Quem que ficou sem sala? Thaís? Apareceu a mensagem para você aí, Thaís?
Aí. Não, Rô, deixei você e eu ficamos de fora. Helena, apareceu para você uma mensagem de entrar na sala? Helena, pode ir então, dá um aceitar, vê se você consegue. A Tina também não foi. Todo mundo em sala. Aí faltou... Rô, você está aí? Ai, meu Deus, peraí. Acho que aqui não quis entrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa, não consigo. Eu cheguei. Não sei se eu vou... É uma experiência, vamos lá. Vocês entenderam como que é a atividade? Sim? Sim? Ivan, tá sem o som seu? Não, eu estou com som. Tá aqui. Tá. Alguém tem alguma experiência, alguma ajuda que queira compartilhar? Contar como Ângela, foi? Oi, Thaís. esse ano, mas eu preciso falar o que aconteceu? Pode ser, assim, não precisa dar detalhes, só o fato Na e verdade, o que você identificou. Eu não sei te dizer se deu certo ou não. Deu certo até certo ponto. Porque a pessoa, essa minha amiga, ela me procurou ajuda. Uhum. Eu tinha acabado de chegar de um plantão, ela trabalhava comigo no hospital, enfermeira. Uhum. E aí ela me ligou. Ela tinha acabado de tomar 30 comprimidos de diazepam, estava tentando se matar. E aí eu me vi naquela situação de o que eu faço, né? Porque ela estava sozinha em casa e eu era o único contato que ela tinha naquele momento. Então eu adquiri uma postura mais assim firme e fiz ela me passar o contato de alguém. E ela me passou o contato de uma outra amiga que mora com ela, mas que não estava em casa no momento. Mas eu tinha o contato dessa pessoa, então eu consegui entrar em contato com outra pessoa e aí ela foi resgatada. Porém, eu não tinha, eu não tenho mais o que oferecer para ela, além disso que eu fiz, né? Porque não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, o que eu fiz foi ir até aí. E aí, a partir dali, eu convoquei quem estava acima de mim para me ajudar, que seria a equipe de saúde mental do hospital, para poder ajudá-la, porque eu não tinha mais recursos. Então, entra naquela lei número 1, né, da primeira ordem da ajuda, de dar apenas o que se tem. O que eu acho acham? que eu não poderia ajudar ela além daquilo, porque ela estava depressiva, num momento muito frágil. E eu me vi incapaz de poder ajudá-la naquele momento. Eu ajudei no que eu pude, que era eu consegui evitar que ela se matasse naquele dia. Mas eu não conseguia ajudá-la no dia a dia. O que e aí vocês a equipe acham? acompanhou ela depois, né? Okay. E ela teve um acompanhamento de profissionais. Qual lei vocês acham que a gente... A Thaís, ela identificou dar apenas aquilo que se tem, esperar apenas e tomar aquilo só que se necessita. A segunda é submetermos às circunstâncias somente, interferir e apoiar à medida que ela nos permite. A terceira, ajudar, se colocar como adulto perante outro adulto, né? Recusar-se de entrar em papel de pai ou de mãe, de quem a gente está ajudando. A quarta ajuda, ela fala em não se envolver pessoalmente, no caso, ela é sua amiga, mas se a gente estivesse falando de alguém que eu estivesse atendendo,
não se envolver com ele pessoalmente, porque a gente aí não consegue olhar o todo. A gente está olhando só aquela pessoa. Eu tentei não olhar para ela com dó e nem como se fosse pai e mãe dela, para não passar a mão na cabeça dela. Eu tive essa atitude de não querer passar a mão na cabeça dela. Aí depois eu fiquei me questionando se eu estava sendo rude por isso, sabe? Mas é o que o Bert fala, né? As pessoas confundem, mas na verdade, se você for olhar, e me lembra da gente levantar esse tema para falar para todo mundo, esse ser rude, perceba se tem a ver com arrogância. É melhor ele pensar no sentido de a gente está sendo rude, mas esse rude não é arrogante. Porque o arrogante é querer você se colocar no lugar de alguém que é grande para ele, que é a mãe e pai. Sim. Entende? Isso seria ser arrogante. Então, nesse caso, é melhor que a gente seja visto como rude do que como arrogante, porque como rude eu ajudo, como arrogante não. Entende? Tá claro para vocês essa questão? Então seria, desculpe, Ângela, mas seria como se fosse você manter uma determinada distância, isso? Sim, porque o paciente, ele olha você, ele quer olhar você como se você fosse, e cobrar de você como se você fosse mãe e pai dele. E aí ele entra na postura de cobrar de você, de mãe e de pai. E a gente não ajuda dessa forma. Verdade. Tá? A gente não ajuda. Principalmente porque ele tem uma mãe e um pai para fazer isso, né? Então, essa ajuda é arrogante. Se a gente trata ele como coitadinho, como a Thaís falou, né? Vou tratar ela como coitadinha, eu sou a grande, eu posso ajudar ela dessa forma, né? Já cometi muito desses erros, viu, gente? Amar a cada um como é, pois cada um é diferente de mim, não julgar. É a quinta ordem da ajuda. Então, o que vocês identificam aí? O que mais da Thaís, que ela comentou? Ela não julgou também, ela simplesmente fez o que teria que ser feito, que ela entendeu naquele momento que ela poderia, tinha condições de fazer, e ajudou. Não se envolveu, Sim. ela procurou alguém que... Ela já tinha esse envolvimento pessoal, né? Nesse caso, mas ela procurou alguém que tinha capacidade técnica, né? Tá certinho. Exatamente. Porque mesmo que você, não sei, agora estou eu falando aqui. A gente diz alucinando. Estou eu alucinando aqui. Então, imagina, mesmo que você tenha amizade, que você conheça a pessoa, tá? Mas se você mantém uma determinada distância, independente disso, no momento desse tipo de ajuda, na verdade, você tem que entender que você tem que manter essa distância. Para que você até porque eu senti que se eu estivesse tão próxima do caso dela, isso ia me fazer mal. Porque é como se eu estivesse entrando na energia que ela estava. Sempre que eu olhava para ela dessa forma, com piedade ou com dó, se em algum momento eu olhasse dessa forma, Thaís, começava a me sentir mal. E aí eu parei, distanciei, falei, não, eu não posso ter essa atitude, não posso olhar para ela dessa forma, porque eu vou ficar mal. Mas aí eu comecei a me sentir rude. Culpada. Porque a gente se sente culpado, né? Mas é melhor assumir a culpa, desse peso que você tem, porque a gente, como adulto, a gente tem essa postura, porque a criança não consegue, né, olhar para a culpa e falar, ok, eu me sinto assim, acolher e vamos em frente. O que eu aprendo com isso? O que eu faço com essa culpa? Né? Porque ela existe. Ela existiu, foi um sentimento que você teve. Aí você acolheu e falou, bom, eu fico, porque aí quando você olha para a culpa, você está olhando só para você. Você não olhou só para você, você olhou para ela. Você assumiu a sua culpa e olhou ela como adulta. Isso é ajuda. Eu considero que, assim, não estou julgando, mas, assim, olhando pelas ordens da ajuda, você seguiu as orientações de Bert Hellinger. O que vocês acham? Helena, Márcia, Silvana? Eu acho que sim.
Também Eu considero. também acho, Eu também. Ângela. Eu acho também aí que teve a segunda ordem também. Então, vamos lá. Porque na segunda ordem fala, né, que nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Essa ajuda ela é discreta e tem força. Exatamente. Né? Então, Exatamente. teve algum momento que a Thais relatou que ela poderia ter até sido entrar um pouco mais ali, mas, né, de qualquer forma, ela ajudou, né? Ela foi um pouco mais discreta, né? E ela foi até onde também a pessoa permitiu. Exatamente. Né? A amiga permitiu. Exatamente. E lidou bem com a culpa. Sim, né? Sim. Sim. E não ficou, né? Que a gente fica, né? Se martirizando às vezes, né? Se fica, ai meu Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? É a vida de outra pessoa, né? Uhum. Mas enfim, valeu então, gente? Vou colocar em prática um pouquinho, olhar para a ajuda e percebe como é que a gente tem que fazer o link? Tem os tópicos, como eu posso olhar essas ajudas a partir de agora, né? Será que eu estou dando mais do que a pessoa precisa? Será que eu estou invadindo o espaço dela? Será que eu estou tirando a dignidade dela? Ela me pediu? Eu posso ajudar? Eu estou julgando? Eu estou deixando ela me fazer como mãe e pai dela? É assim, é isso. A gente estourou o tempo, já deu o nosso tempo, a gente volta para a sala, tá bom? Lá a gente fala, até daqui a pouco. Vamos ver se eu consigo. Se cair, a gente volta, por favor. Vai dar certo. Tá bom. Vamos lá. Não, peraí. Não é isso. Living room. Esse algo com leveza, com tranquilidade. Aí já é uma coisa que dá para a gente fazer. Oi, Ângela. Voltamos. Eu fiquei numa sala, você ficou em outra, né? Foi legal. Foi bem legal. A gente vai compartilhar agora. A segunda, estou falando com as meninas as ordens, né? A gente está meio que pincelando elas novamente. Isso. A segunda ordem da ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento por outro. Então, ela sempre vai depender de circunstâncias especiais, tanto interna quanto externa. Quando a gente viaja na maionese para corrigir a vida de alguém, a gente não está prestando atenção na história dele, não está vendo de onde ele veio, né? Não está respeitando a origem dessa pessoa. A gente só quer corrigir algo que está nos incomodando. Então, por aqui, a gente já praticou a desordem total. Depois tem aqui a terceira ordem. Mas vamos ver, o restante do pessoal já chegou, Ângela? Já, acho que já, né? Voltou todo mundo, gente? Voltou, né? Então tá. Thaís? O que a gente fez lá foi no grupo 2, a gente olhou, a Thaís trouxe um exemplo, né, de uma ordem, a gente avaliou para ver se dentro das ordens qual lei tinha respeitado, e eu acho que a gente identificou a primeira, que é dar apenas o que se tem. Aí as meninas também identificaram que a segunda também, ajudar, submeter às circunstâncias, somente interferir e apoiar à medida que é permitido. Uhum. Eu acho que foi isso, e não teve o julgamento, não se colocou como pai. Eu acho que de um pouquinho acabou olhando todas as ordens. Uhum. Muito legal, foi bem rico. Na nossa sala, a Ana que trouxe o exemplo, a Ana Paula Vicari, e ela falou que ela tinha desrespeitado todas. Ana. Né, Ana? Que legal. No sentido de trouxe um exemplo que conseguiu olhar tudo, né? Não que legal que desrespeitou. Eu vou dar um exemplo. Ela contou a história e ela falou assim, eu enfiei o pé na jaca, né, Ana Paula? Sim, claro. Mas já que é para colocar, coloca tudo, né? Já que é para aprender, né? Já que a gente está se colocando para aprender, a gente aprende humildemente, né? Foi bem didático, né? Foi bem didático porque ela mesma, ela com a consciência dela, ela falou, olha, eu desrespeitei todas, não foi, Ana Paula?
É um grande aprendizado quando a gente traz isso para a consciência e consegue olhar como adulto aquilo que a gente fez e que a gente pode fazer diferente, né? Isso é muito bom. A fala que acrescentou um pouco mais, assim, que eu achei que ela pegou para ela a responsabilidade, ela falou, olha, durante muito tempo eu estava fora do meu lugar, fazendo Olha, tudo. Foi muito interessante, né, Ana? Fora do lugar a gente não é nem a gente, nem o que a gente está tentando ser. Então, só no nosso lugar que a gente ganha fez força. Muito para os outros, sempre fez muito para o marido, sempre fez muito para os filhos, então... agora ela está com uma nova consciência, né, Ana Paula? Quer falar um pouquinho? Não, eu acho assim que é que a gente aprende, né, durante a vida uma postura diferente. Eu sempre fui assim, controladora, o pilar da casa, quem sustentou a casa fui eu, eu à frente de tudo. Então eu era a mãe do marido. Olha. Né? Eu fui a mãe. Hoje eu percebo isso claramente, né? Que eu era a mãe do marido, não era a mulher, né? Então, sei bem como é. Entendeu? Então, assim, aí fica horrível, né? Porque aí a relação acaba, né? Porque como é que você é mãe do cara, o cara não faz nada, o cara não trabalha, nada, né? A gente poda o outro, né? De crescer. Ele faz algo que ele poderia fazer por ele mesmo, né? O problema é quando você deixa de fazer, né? Que num determinado momento eu percebi e deixei de ser, né? E aí, quando você deixa de ser, também o outro também estranha, né? Porque era cômodo que você fosse, né? Que você fosse ou que você seja, né? Que bom que você teve essa clareza, porque essa consciência que a constelação nos traz, do nosso lugar, ela faz a gente evoluir mesmo. A gente, no sentido do sistema todo, não só o nosso, né? Porque nunca é só o nosso. Se a gente evolui, todos vão evoluir, né? No sentido vertical, no sentido horizontal, né? Transgeracional e tudo. Mas voltando aqui, então, obrigada. Gostaram da atividade? Foi bom? E faltando alguém voltar, a Conceição não é... Deixa eu ver se ficou... Será que ficou alguém na sala? Tem alguém que não voltou. Conceição. Conceição, Não, mas não está aqui. Não está aqui. Se alguém tiver o contato dela e quiser pedir para ela... Talvez ela pensou que tivesse acabado, né? Eu tenho, vou mandar para ela, Ângela. Fala para ela que a gente tem uns minutinhos, para uns 15 minutos de aula, né? Então, assim, só para lembrar que até Jesus, não é que a gente está falando sobre religião aqui, gente, mas eu acho que todo mundo conhece a história de Jesus, né? Até ele perguntou, e foi meu marido hoje que lembrou dessa passagem, que ele olha uma pessoa que é paralítico, olha uma pessoa que é cega, e pergunta o que você quer. Se ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe o que o outro precisa, mas ele foi respeitoso, e ele perguntou se até ele, né? Olha só como é profundo isso. Se até ele perguntou o que você precisa, o que você quer, né? Então, quem somos nós para respeitar isso? Né? Essa fala é muito boa para a gente colocar em prática, né? Principalmente dentro do nosso micro, que é dentro do nosso lar. Perguntar para o outro, você precisa de ajuda? Não sair fazendo, né? Porque eu sou uma. Eu saio fazendo, eu tô me policiando, gente, juro. Porque mas assim, quando eu vejo, eu já estou querendo fazer. Torna a vida mais leve. Torna a vida mais leve. É verdade. E aí eu tiro, né, Rô? A gente fala, né, tira a dignidade do outro, porque se eu estou fazendo algo que o outro é capaz de fazer, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Vamos lá para a leitura, que a gente está aí com 15 minutos para fazer. Quem pode ler para a gente hoje vai a partir da 22, né, do livro, ou da 16 do PDF.
que vai a rodada, né? Começa com a rodada. É isso? Esse daí você já não vai colocar os bonequinhos e posicioná-los? Acho que é mais para frente, né? Acho que é mais para frente. Ainda tem bastante leitura aqui antes. Vamos lá. Se precisar, eu já estou com eles aqui. Vamos lá. Podemos... Quem se habilita hoje? Com eles prontinhos aqui, a hora que precisar pegar. Vamos lá? Ninguém está julgando ninguém, tá, gente? Aqui a gente vai devagarzinho. Que página que está do livro? Do livro 22. É a rodada? É a rodada, né, gente? É isso? É, né? Sim. É. Uhum. Obrigada, Meire. Então, vou ler, tá? Obrigada, Ana. Eu vou ler. A rodada. Hellinger para o grupo. Vai, Ana. Então Esse vai lá. Oi? Pode ir? Pode ir. Esse é um curso de treinamento. Não farei terapia, darei um curso de treinamento, é claro que na medida do possível. Gostaria de dizer algo sobre o procedimento fundamental. Vamos trabalhar em uma rodada. Rodada significa que cada participante, um após o outro, tem a palavra. Cada um recebe a mesma chance de falar sobre o seu tema. A rodada é um instrumento importante para lidar com cada um dos participantes de um grupo, de modo que todos preservem sua dignidade. Ninguém deve intervir para elogiar ou criticar um outro, nem uma coisa, nem outra. Somente eu intervenho para me dedicar a uma questão de um participante. Intervenho sempre quando o essencial não está mais sendo visto. Por exemplo, quando uma pessoa começa a falar sobre seus sentimentos. Aqui se trata de um aprendizado. Por essa razão, não permito que alguém queira atrair atenção para si. Vou conduzir o curso de forma que todos possam vivenciar e aprender o mais que puderem. Aí ele começa a apresentar casos, né? Criança psicótica. Para a primeira participante, do que se trata? Quando a participante pega um papel e começa a lê-lo, ele diz ao grupo: nunca escuto quando alguém lê. Esta já é a primeira experiência de aprendizado aqui. Podemos esquecer quando alguém começa a ler um papel, porque ele não está sintonizado com a sua alma. Para o participante, então, do que se trata? Aí o participante, trata-se da minha paciente. Ela é natural da Iugoslávia e tem 2 filhos. Veio por causa de uma crise matrimonial, que começou há 1 ano. Também há 1 ano, o caçula desenvolveu uma psicose. Hellinger, está bem, o participante. Devo dizer mais algo ainda? Hellinger, não preciso saber de mais nada. Para o grupo, a palavra-chave já foi pronunciada. Trata-se de psicose de uma criança. Para a participante, qual é a idade do rapaz? Participante, 19 anos. Hellinger, Franz Rupert publicou recentemente um livro muito bom, aí ele fala o nome do livro, Almas Desnorteadas, no qual mostra de uma forma convincente que psicoses não são doenças, e sim algo que tem a ver com a alma, na verdade, com a alma familiar. Por isso, podemos nos aproximar aqui sistematicamente desse tema, com cuidado, através das constelações familiares e dos movimentos da alma, e talvez encontrar uma boa solução. Continua? É para continuar? Sim, desculpa, eu estava falando e estava no mudo. Desculpa, Ana, pode continuar. Alguém tem dúvida até aqui? Não. Tá. Então, assim, vocês perceberam que ele não vai fazer uma constelação inteira. Ele está ensinando para quem já atende, são terapeutas. Então, ele vai dar exemplos de como
esses terapeutas vão voltar para o atendimento e ele dá um norte, ele dá um direcionamento. Algumas constelações ele até complementa, ele até termina, mas a maioria é só para dar um norte para nessas rodadas, para dar um norte para o terapeuta, tá bom? A psicose como sofrimento de um sistema. Em primeiro lugar, a psicose não é o sofrimento de um indivíduo, ela é o sofrimento de um sistema. Desde o curso para pacientes psicóticos, que está documentado no meu livro e vídeo, Amor à Beira do Abismo, para mim foi ficando cada vez mais claro que por trás de uma psicose, e com isso se quer dizer, via de regra, uma esquizofrenia, está uma morte, frequentemente uma morte encoberta. A pessoa que sofre, ou a família como um todo, fica desnorteada, porque precisa incluir, ao mesmo tempo, tanto a vítima quanto o agressor em sua própria alma. Isso leva a um desnorteamento. A solução é que ambos, vítima e agressor, recebam novamente um lugar na família. Isso acontece, antes de mais nada, quando o agressor e a vítima são colocados um frente ao outro, respeitam-se mutuamente e tornam o outro em sua própria alma, tomam o outro em sua própria alma. Esse é um movimento da alma que vai muito além das constelações familiares. Ele nos conduz a uma outra dimensão. Nessa dimensão, quando se olha para o todo, todos têm o mesmo lugar, têm a mesma importância. Continua? Desculpa, eu coloco no mudo e esqueço de tirar. Alguém tem dúvida? Isso tudo que ele observou, gente, foi através dos fenômenos, tá? Através das observações. Então, todos os casos que não é nada absoluto, cada caso é um caso. Então, mas todos os casos que ele olhou de psicoses ou de que ele traz aqui também da esquizofrenia, tem a ver com assassinatos escondidos dentro da própria família, tá bom? Que é muito comum, né? A gente não acaba não trazendo essas histórias, né? Ouvindo essas histórias dos antepassados, porque são coisas que as pessoas não queriam ficar contando, né? É igual o Facebook, né, gente? Só vê coisa bonita. É muito difícil você ver a pessoa ficar contando e perpetuando coisas assim, né? Pelo menos eu imagino, né? Agora, o que a pessoa vai sentir, aí sim, de alguma forma, vai trazer à tona, porque nada fica escondido, né? Acaba trazendo à tona essas histórias, mas não para trazer para julgar. Olha, teve um assassinato. Não, é para trazer paz para essas duas almas, tanto do assassino quanto da vítima. E aqui ele está falando que a pessoa que é esquizofrênica, ela traz na alma dela as duas. Então, ela traz o assassino e a vítima. Às vezes, tem pessoas que acabam trazendo outras pessoas, né, outras personagens ali, né, dentro daquele contexto, porque existem várias vítimas e vários perpetradores, tá bom? É tudo fenômeno, tudo que ele observou, tá? Mas cada campo é um campo. Pode ir. Dúvida? Ângela, e também não tem aquele negócio da ordens do amor, que o assassino, ele pertence à família? Pertence, ele passa a pertencer àquela família. Ele passa a pertencer àquele sistema, na verdade, não à família, mas àquele sistema. Tá? E aquele sistema, ele tem que dar um lugar. Então, para ler Bert Hellinger, por isso que a gente prepara bastante, tem que ter esse olhar de não julgar, porque tem coisas que a gente vai ler aqui que a gente vai ficar assim. Eu não sei se as meninas lembram, né, o livro que a gente leu, né, Rô? O livro passado que a gente leu, o último livro,
que também foi Ordens da Ajuda, olhando para as Ordens da Ajuda, Ordens do Amor, tinha coisas assim, casos que a gente ficava, meu Deus, né, aos nossos olhos crus, né, olhando assim, você fala, meu Deus, como pode? E a gente vai ver aqui histórias também. Então, eu peço que a gente respira fundo, a gente está fazendo uma leitura. Dá um lugar. Hã? E dá um lugar. Dá um lugar, respira fundo e dá porque um assim, lugar. ele não se preocupava com a questão de verdade, não se preocupava com a questão de moral, é a moral aqui, é o que dá paz para a alma, é isso que ele vai buscar. E dá paz para a alma é dizer sim para a história da pessoa como foi. E diz sim para a vítima e diz sim para o agressor. Isso. E dá lugar. Sim. É o maior exercício. E geralmente ele vai olhar para o agressor, porque é ele que é o excluído. E é ele que traz as dores do sistema. Entende? É um desafio. Vamos lá. Eu acho que a gente está nos últimos minutos, podemos parar por aqui, então, né, Ana? Onde você parou, por favor? Da página 20, eu estou no livro, página 24, claro e o escuro. Você ia começar claro e escuro. Então, a partir daqui, né? A gente vai... Deixa eu parar de compartilhar. Então, a gente vai começar a partir daqui, na próxima aula, 24, até... Acho que pode ir até a 35, que a gente tinha combinado, né? Porque a gente não deu. Tá. A gente vai dar uma acelerada depois na leitura, acelerada no sentido que aqui a gente tem que dar essa parada primeiro, para explicar, para preparar, porque o livro inteiro ele é bem denso nesse sentido, né? Que ele olha coisas assim que normalmente a gente não tem acesso, são coisas que ficam escondidas na família. Ninguém fala, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Rô, tá no mudo. Eu vivo fazendo isso. Eu ia falar que no PDF é da página 17, claro e escuro, né? Aqui, ó. 17. Claro e escuro, até a página 21, transferência e contra-transferência. Até a página 21. Beleza. Tá Combinado? bom?